Bom, pessoal, tranquilo? Beleza? A gente vai, na verdade, agora dar sequência aí ao trabalho com eletrodinâmica, né? Nós vimos aí, só para localizar, na outra aula a gente estava falando sobre corrente elétrica e hoje nós vamos, na verdade, falar sobre o que causa a corrente elétrica, né? Então a gente viu a primeira lei de Ohm, ela falava do negócio chamado de DDP, diferença de potencial. Como todo desequilíbrio, ele causa, através do seu desequilíbrio, ele causa um movimento de alguma coisa. Então, se eu soltar um objeto, ele cai porque existe uma diferença de potencial gravitacional. E assim acontece com a corrente elétrica também. Então, quem que cria a diferença de potencial num circuito elétrico? Esse é o nosso trabalho de hoje, né? De nosso intento nessas três aulas que a gente vai fazer acerca de geradores. Então, o que é um gerador? O gerador é um elemento de circuito, é um dispositivo do circuito que ele serve para criar alguma coisa. Mas muita gente confunde e fala, não, ele gera energia. Não, ele não gera energia, ele transforma, né? Ele transforma. Mas que tipo de energia ele transforma? Outras formas transformam o gerador. Outras formas de energia, outras formas de energia em uma especial, que é importante para nós. De energia em elétrica. Essa é a tarefa do gerador. Transformar energia. Energia química, energia mecânica, energia térmica em elétrica. Tá? Então o gerador ele faz isso. O final do gerador é transformar energia. Aí o cara fala assim, tá, mas eu vou pegar a energia. A energia é um conceito extremamente complicado. Ele, na verdade, vai ser... Eu prefiro usá-lo como um conceito de possibilidade. Então o objeto tem energias, ele pode fazer alguma coisa. Quando a energia é transformada, esse algo, ele realiza uma tarefa, ele realiza um trabalho. Então há uma diferença entre trabalho e energia que é muito sutil. A energia é o poder fazer alguma coisa e o trabalho é estar fazendo, é executando aquela coisa. Quando o trabalho acontece, há uma transformação de uma possibilidade na outra. Um exemplo, eu tenho aqui uma possibilidade de reação química, né? Uma pilha, né? Tá lá, uma ponte salina, tal, os dois eletrodos. Enquanto eu não colocar esses dois eletrodos aqui dentro da solução, não vai acontecer nada. Então ele pode fazer alguma coisa. Então nesse momento, nesse instante, eu tenho a possibilidade de uma reação química. Como não aconteceu, então ele está na forma de energia química, beleza? Quando eu chegar aqui, ó, e colocar, né, cobre e zinco na solução, o que vai acontecer? Né? Dois eletrodos lá onde cobre e zinco, eu vou ter lá Cu mais Zn menos, né? Vai acontecer as trocas de energia aqui, né? As trocas de energia aqui, e num determinado momento, um oxida, o outro reduz, o que significa que um vai ficar mais carregado ou menos carregado, vai existir uma diferença de potencial. Tá lá, ó, uma diferença de potencial. Então, o que aconteceu? Eu transformei aquela possibilidade de reação, né, química em dois lugares eletricamente diferentes. Então, eu transformei aquela energia química agora numa energia elétrica. Pô, mas você está falando de energia elétrica, então pode acontecer? Pode. O que pode acontecer? Tá vendo essa lâmpada? Muito horrível o desenho da lâmpada, mas essa lâmpada está apagada. Ela pode acender? Pode. Pô, mas então, enquanto ela não acende, ela pode ter energia luminosa, beleza? Ela pode acender. Então, o que eu faço para essa lâmpada acender? Ah, muito simples, né? Eu pego aqui, ó, vou pegar esse carinha aqui, um fiozinho e vou ligar aqui na lâmpada. E aí eu vou pegar esse carinha aqui com um fiozinho e vou ligar aqui na lâmpada. Bom, beleza. Fechei o circuito. O que acontece com a lâmpada agora? Ela, puf, 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 acende. Tá lá. Acendeu. Então veja, as transformações de energia que aconteceram, né? Eu tinha a possibilidade de reação, energia química. Quando começou a acontecer, essa possibilidade diminuiu para aparecer uma outra possibilidade que é a energia elétrica. Começou a aparecer a diferença de potencial. A diferença de potencial começando a aparecer, ela pode acender a lâmpada, a energia luminosa. Então, enquanto não acende a lâmpada, ela pode. Então, tudo isso são as transformações de energia que a gente vê todo momento na natureza. E é disso que se trata nossa aula de hoje, das transformações de energia. Então o gerador, o que ele faz? Ele gera o quê? Não, ele não gera energia, ele gera DDP. Então aí criam
DDP. Esse é o conceito do nome gerador. Então, gerador está associado a criar DDP. Como ele faz isso? Transformando energia. Como é essa transformação? Dá um exemplo aí que vocês têm. Às vezes, né? Se você quiser ter controle mecânico desse processo todo, que o nego vem aqui? O nego vem aqui e coloca uma chave, que a gente vai falar rapidinho, né? Você coloca uma chave lá tal. Beleza. Se ela está aberta, não tem, a lâmpada está desligada, né? A hora que eu fechar a chave, fechei a chave, tá lá. Eu tenho então o controle do processo através de um abrir e fechar a chave, né? É um circuito elétrico. Beleza. Agora, tem gerador, falei do gerador como uma pilha, mas tem mais gerador. A usina hidrelétrica é um gerador, né? Qual a diferença? Pô, uma usina transforma muita energia, né? A pilha transforma, mas não transforma tanto. Então, como que eu faço para distinguir um gerador de outro? É através das suas características. Duas características que são interessantes. A característica da força eletromotriz e a característica da resistência interna. São dois conceitos específicos do gerador. A resistência interna está associada ao quê? Pô, tem um resistor lá dentro? Não é isso. Na verdade, é uma representação das dificuldades que o processo de transformação de energia tem em ser perfeito. Então ele representa essas perdas através de uma resistência interna, tá? E a capacidade de transformação de energia é outra característica do gerador. A gente chama de força eletromotriz, que é na verdade um nome, foi dado na antiguidade, aparece uma historinha com o Luigi Galvani a respeito da força eletromotriz, mas ela não é força, porque o cara fala força, pensa em Newton, e não é Newton. Qual a unidade de força eletromotriz? Então a gente vai ver, ó. É a capacidade da transformação de energia que esse gerador tem por unidade de carga que ele é disponível. Então, existe lá uma transformação de energia. Então lá o trabalho da força elétrica, lembra que a gente viu na eletrostática? Trabalho tem a ver com a medida da transformação de energia por unidade de carga. E a hora que a gente faz isso, a gente vê a unidade disso aqui, ó. Isso aqui eu vou colocar aqui, ó. Energia transformada, para vocês não esquecerem, tá? Transformada. Tá lá, por unidade de carga. Por unidade de carga. Unidade disso aqui? Joule. Unidade de carga? Coulomb. O que é joule por coulomb, gente? Então, joule por coulomb, isto aqui é o que a gente chama de volt. Então, a gente observa que a força eletromotriz, o nosso E, né, a força eletromotriz, ele é o nome força, mas ele não é uma força como a gente está acostumado nas leis de Newton. Então, tanto é que a unidade não é Newton, a unidade é volt. Então, o que é essa força eletromotriz? É uma DDP. Como eu estou falando da quantidade de energia total que eu tenho disponível para ser transformada em elétrica, eu vou chamar essa DDP de DDP total. Tá, mas tem DDP útil? Tem DDP perdida? Tem, nós vamos ver. Agora, verifique só. Se a gente sabe que essa é a total e tem uma perdida, perdida através de quem? Através das resistências. E a gente sabe como fazer a energia perdida, porque nós já vimos isso aí. Como que a gente calcula a potência dissipada no resistor? Lembra disso? Potência dissipada no resistor? R vezes I ao quadrado. Tá lá. Bom, mas se tem uma potência dissipada, então tem uma útil. Certo? Nós também já vimos. Como é que é a potência lá no início da eletrodinâmica? U vezes I. Aparece o U e aparece o E. Pô, os dois são DDP? Pô, os dois são DDP. Por que é diferente? Esse aqui é total, está associado à força eletromotriz, esse aqui é U de útil. Meio, né? Mas é por aí mesmo. E a total? Como é que eu vou deduzir a potência total disponível, possível disponibilidade no gerador? Potência tem uma definição, energia por tempo. Inclusive, isso aqui é joule por segundo. E joule por segundo não é volt, é watt. Lembra disso, né? Então, usando essa definição de potência, se eu quiser calcular a potência total usando esse conhecimento aqui, esse conceito, no lugar da energia eu vou colocar energia transformada. E quem é energia transformada? A energia transformada é o trabalho. Tá lá. Trabalho da força elétrica, num certo intervalo de tempo. Mas quem é esse trabalho, gente? Ó, deixa esse cara aqui, passa esse Qzinho para cá, ó, né? Se eu passar ele para cá, o trabalho fica E vezes Q. Vou substituir aqui, ó, E vezes Q. E dividir ainda pelo tempo.
surge uma coisa bastante interessante aí, ó. O que é carga por tempo? Coulomb por segundo. Vocês lembram? Coulomb por segundo é ampere. Portanto, aqui aparece a corrente elétrica. Assim, a minha potência total num gerador seria E vezes I, que a gente simplesmente vai transportar aqui para cá, ó. E vezes I, e agora eu tenho as três potências. Se eu tenho as três potências, a total, a útil e a dissipada, então pela conservação de energia eu consigo juntar todas elas, né? Potência útil mais a potência dissipada. A total é aquilo que você usa e aquilo que você perdeu. Ah, eu tenho 100 reais, perdi 80, quanto que eu tenho útil? Puta, se eu perdi 80, útil tem 20. Então se eu pegar a útil mais a perdida, 80 mais 20 dá 100, que é a total. Tranquilo? Então, a partir daí, é só uma questão de potência total E vezes I, potência útil U vezes I, que é esse pedaço aqui, mais a potência dissipada R vezes I ao quadrado. Notem que todos os termos têm I, né? Se todos os termos têm I, ó, colocando em evidência, tá lá, isso cai fora. O que me interessa é o U, ou seja, aquilo que é útil, né? Para o circuito. Então, eu vou colocar aqui, ó, E. Vou passar esse R vezes I para cá, fica menos R vezes I é igual a U. E aí eu tenho a sentença U igual a E menos R vezes I. Essa sentença é chamada de equação do gerador. Tá lá, equação do gerador entre dois pontos. Inclusive, né, o símbolo do gerador será um pauzão, né, um potencial maior, um potencial menor, e aqui eu tenho lá a resistência interna. Esse é o símbolo do gerador. Na verdade, o símbolo do gerador do receptor é igual. O que vai determinar isso aí é o sentido da corrente, que a gente vai falar na próxima aula. Mas, para ser gerador, sai a corrente elétrica do maior potencial, ou seja, do maior potencial, e ela vai para o circuito, tal, transforma energia e chega aqui no menor potencial. Isso aqui, então, é uma equação de DDPs. Observem, essa é DDP útil, ó, DDP útil, tá lá. Essa aqui, ó, é uma DDP também, só que a DDP, não sei se vocês estão lembrando aí, ó, essa é a DDP total, ou seja, aquela DDP que ele transformaria se fosse perfeito. E aqui eu também tenho uma DDP, ó, R vezes I, não sei se vocês lembram da lei de Ohm, também é uma DDP. Só que essa aqui é a DDP perdida no processo, né? Perdida no processo. E aí, a gente vai começar, a partir daí, começar a usar a equação do gerador para compreender alguns fenômenos interessantes dentro do circuito elétrico, tá bom? Mas aí, nós vamos fazer daqui a pouco, na próxima aula, tá? Abraço!